Glória a Deus. Abram comigo a Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículos de 11 a 19. Lucas, capítulo de número 15, versículos de 11 a 19. Amém? Assim vai falando a palavra do Senhor. Para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos, e quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante, e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra, e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar de porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher o seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa junto de meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Amém? Vamos orar ao Senhor? Agradecer pela sua palavra, pedir para que Ele fale aos nossos corações. Curva sua cabeça, comece a adorar o Senhor, comece a orar. Peça que o Senhor venha falar aquilo que Ele já preparou para o seu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, Pai. Nós te louvamos, Pai, pela Tua graça, Senhor, que é abundante sobre as nossas vidas. Agora, Pai, nós te pedimos que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já ministrou, Pai querido, em meu coração, Pai, eu possa, Senhor meu Deus, passar aos meus irmãos, Pai, aos meus amigos, Senhor meu Deus, que aqui estão, Senhor. Aquilo que o Senhor, Pai, deseja, Senhor meu Deus, para as nossas vidas. E eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, Pai. Por isso eu confio em Ti, Senhor meu Deus, sobre a palavra desta noite, Pai. Porque por Ti e para Ti são todas as coisas, Senhor. Assim nós te pedimos, e em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, né? Lucas 15, falando aqui do filho pródigo, que abandona tudo, dá com os burros na água, né? Como o pessoal costuma dizer, e depois retorna para a casa de seu pai. E essa palavra eu coloquei como introdução, porque ela vai exemplificar muito algo que acredito que há um pouco mais de um mês tem bradado no meu coração. Até conversava com a Val, conversava com algumas pessoas sobre isso, e eu creio que Deus, Ele tem algo a nos falar, a nos dizer e a ministrar ao nosso coração. Para poder exemplificar um pouquinho melhor, assim que eu me casei, eu e a Val, nós fomos morar longe, gente. Já falei isso aqui várias vezes já, mas para quem não sabe, nós fomos morar lá na região norte. A gente ficou lá durante 6 anos, pouco mais de 6 anos. Então a gente pensa assim, 6 anos passa rapidinho. Depois que passa, passa rápido. Mas enquanto você está passando por aquilo, só Deus na causa, né? Mas foi um tempo bom. Hoje nós estamos com 16 anos juntos, 16 anos de casado. E se a gente for olhar 6 anos perto de 16, é quase um terço ali do tempo total. Mas foi um tempo muito especial na nossa vida. E sempre quando a gente tinha oportunidade de tirar férias, eu já pegava logo os 30 dias de férias. Daí o que a gente fazia? A gente queria viajar. E a gente viajava os 30 dias. Não sei se vocês já ouviram falar na cidade chamada Guaratinguetá. Já ouviram falar?
Então a gente viajava para Guaratinguetá, gente. As nossas férias, Guaratinguetá. Então quando a gente vai, vamos para Guaratinguetá. Vocês vão gostar se um dia vocês forem lá. É muito bom. Por que a gente vinha para cá? Saudade da família. Poxa, a gente vinha uma vez no ano, às vezes dividia férias no meio ali quando conseguia, tentava vir 2 vezes no ano, porque a gente é muito apegado à família. E isso nós somos até hoje, bem apegados aqui à família. Só que eu tinha alguns amigos, alguns colegas de trabalho, eles faziam exatamente o contrário. Quando eles tiravam férias, eles falavam assim: não, eu vou curtir a minha vida, pô, eu vou viajar, eu vou para o Nordeste, eu vou para fora do Brasil, eu vou gastar dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí um dia eu perguntei para uma colega, falei assim: poxa, você não vai visitar os seus pais nas suas férias, tal? Ela falou assim: não, já vivi 20 e poucos anos já com eles, já, eu vou aproveitar a vida que eu tenho. E eu pensava assim: meu Deus, espero que um dia caia em si aquilo que ela está falando, para que, né, tenha essa convivência mais com seus pais, né? Porque, igual meu pai e minha mãe falam, né, os pais, a lógica da vida é que eles não ficam nem para semente. Um dia, o normal é que eles se vão e nós fiquemos aqui. E então, eu vi essas pessoas falando isso, tal, e eu ficava assim: poxa, gente, nada de errado de quem quer sair, quem quer aproveitar a vida, quem quer curtir bastante, quem quer extravasar, não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas eu e a Val, nós somos o quê? Pessoas mais voltadas ali para a família, a gente quer estar perto. E eu tenho um amigo hoje, que trabalha comigo, que ele costuma falar assim: cara, tirar férias é uma beleza, mas ter um lugar para onde voltar é melhor ainda. Voltar para sua casa, voltar para o seu trabalho, voltar para a sua rotina. Ele fala: isso é melhor ainda. E no começo, quando ele falava isso para mim, eu ficava assim: poxa, tirar férias é bom demais, vamos viajar, vamos fazer aquilo, né? Vamos fazer um monte de coisa. Voltar é melhor ainda, voltar para o seu cotidiano é melhor ainda. Mas ele tinha uma certa razão. E vendo isso já era algo que sempre me martelava na cabeça, né, essas situações. E há pouco mais de um mês eu ouvi uma frase e eu linkei com isso e fiquei com aquilo, e fiquei pensando. E o Senhor ministrou no meu coração algo relacionado às coisas de Deus com isso. E com isso eu quero compartilhar a palavra de hoje com vocês, que diz: o ordinário é mais que extraordinário. Amém? O ordinário é mais que extraordinário. Vamos ver o que significa a palavra ordinário? Refere-se ao sentido mais comum, habitual e literal de uma palavra ou expressão. Aquilo que é rotineiro, normal e esperado no dia a dia. Algo simples. Esse é o sentido do ordinário. Aquilo que faz parte do nosso dia, aquilo que faz parte da nossa rotina, aquilo que nós fazemos todos os dias. Acordamos, oramos, buscamos ao Senhor, tomamos um café, vamos ao nosso trabalho. Quem trabalha em casa, vai cuidar das coisas de casa, vai fazer um almoço, vai lavar uma roupa, vai escovar um dente. Isso é uma vida ordinária que nós vamos falando em relação a quê? Habitual, comum, do dia a dia. E o que seria o extraordinário? Significa algo que foge do normal, que é fora do comum, excepcional ou maravilhoso. A palavra indica tudo aquilo que está além da regra habitual do dia a dia, ou seja, algo incrível. Se nós temos algo que é ordinário, nós temos algo que é extra, que é o extraordinário, que foge do habitual. E quem gosta quando as coisas extraordinárias acontecem na sua vida? Eu gosto, gente. Vocês não gostam, não? É bom demais, não é? Voltando para o texto que nós lemos, em Lucas capítulo de número 15,
Nós vemos então que aquele jovem, ele estava ali no seu cotidiano, no seu dia a dia, vivendo as coisas ali, vivendo ali com o seu pai, com o seu irmão. Provavelmente ele tinha suas funções ali na casa de seu pai, tinha sua herança por direito, e o que ele precisava fazer era viver a sua vida. Mas algo chama a atenção dele fora do cotidiano, fora do seu ordinário, que era viver uma vida extraordinária. Então ele foi em busca do extraordinário. Porém, quando ele vai em busca do extraordinário, ele acaba se perdendo com seus próprios passos. A palavra de Deus vai falando em que ele toma então a sua herança, sai da casa do seu pai, e em pouco tempo ele consome tudo aquilo que ele tinha. Não sei fazendo o quê, gastando com inúmeras coisas. Jesus ele não vem exemplificando a parábola, mas a gente pode imaginar que para ele gastar toda a sua herança, ele com certeza viveu, extravasando de todas as maneiras possíveis, a ponto dele o quê? Não ter o que comer e desejar comer aquilo que os porcos comiam. Certa vez o Vanderlei ele me falou algo que eu ainda não tinha até então pensado. Ele falou assim: se alguém desse a ele a comida que os porcos comiam, talvez ele estaria lá até hoje. Então, o que eu tiro de exemplo disso é que às vezes nós pensamos em algo tão fora do comum das nossas vidas, que esquecemos quão belo e quão maravilhoso é o ordinário em nossas vidas. Por isso essa palavra de hoje: o ordinário é mais que extraordinário. E existem algumas verdades importantes que a gente precisa saber, que o extraordinário pode trazer algumas situações quando não muito bem aproveitado em nós. A primeira coisa é que nós temos que entender: não existe o extraordinário sem a presença de Deus. Não existe o extraordinário sem a presença de Deus. Então, se algo chama a sua atenção para viver algo extraordinário, tome cuidado. A primeira coisa que você tem que prestar atenção: existe a presença de Deus naquilo? Eu consigo enxergar a presença de Deus naquele lugar? Eu consigo enxergar a presença de Deus naquela situação? Consigo. Meu irmão, vai nadar de braçada. Estou com dificuldade para enxergar. Vai buscar o Senhor. Entrega essa situação ao Senhor, que Ele vai lhe mostrar se está ou não nesse negócio. E quando eu me lembro dessa questão de existir a presença de Deus nesse extraordinário, eu me lembro da história do povo de Israel. O povo de Israel cativo no Egito, durante muitos anos, vivendo com a promessa no coração, a promessa que havia sido feita lá aos seus patriarcas, que eles iriam para uma terra que emana leite e mel, a famosa terra prometida, viveriam o extraordinário de Deus, até o momento em que Moisés ele é chamado pelo Senhor, conduz o seu povo no deserto, porém a palavra vai dizendo que mesmo assim, o Senhor, aqueles homens, aquelas mulheres, se desviam da presença do Senhor no deserto. A certo ponto do Senhor chegar e falar assim para Moisés: Moisés, olha, vocês vão para a terra prometida, vocês vão chegar até lá, mas eu não estarei com vocês. Vou mandar um anjo acompanhar vocês, mas eu não estarei com vocês nesse lugar onde eu prometi que vocês viveriam extraordinário. E a resposta de Moisés está lá em Êxodo, capítulo de número 33, verso 15, que vai dizendo assim: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Meus irmãos, era uma promessa de gerações.
que eles conquistariam aquilo que foi prometido lá para Abraão, para Isaac, para Jacó. Mas Moisés diz ao Senhor: sem a tua presença, não nos faça sair deste lugar. O que será que era mais importante? O lugar onde eles iriam, ou a presença do Senhor onde quer que eles estivessem? Por isso eu digo que não existe extraordinário sem a presença de Deus. Existe um louvor, harpa cristã, inário. Eu, quando estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei muito da minha avó e da minha tia, que já não estão mais aqui com a gente, e lembrei da minha avó cantando esse louvor, que canta assim, ó: se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. E o coro assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Muito grato é servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Quem conhece? Quem não conhece? Meio a meio. Vamos colocar no repertório, Renato. Gente, esse louvor, ele é muito lindo. A gente, né, tem até um louvor que fala que os louvores antigos, né, são hinos e poesias, foram feitos em tribulação e que falam verdadeiramente no nosso coração. E eu, como eu falei, quando eu escrevi, esse louvor veio no meu coração: poxa, se Cristo comigo vai, eu irei. Por que Ele vai? Porque Ele não vai temer, Ele vai ter essa alegria de estar indo com Jesus. Ele fala essa alegria, essa gratidão de servir a Jesus, de levar essa cruz, e Ele não teme nada, porque se Cristo com Ele vai, Ele também vai. E essa certeza nós podemos ter no nosso coração. Poxa, eu quero viver o extraordinário. A presença do Senhor, ela vai me acompanhar? Vai. Meu irmão, vai. Agora, se você ainda tem dúvida se a presença do Senhor vai te acompanhar, talvez nesse sonho, nesse desejo, nessa ânsia de viver algo diferente, algo novo, busque no Senhor direcionamento. Porque viver fora da presença de Deus é algo que não é bom para ninguém. Amém, gente? E quando a gente começa a entender, então, que o extraordinário é algo que é gostoso de se viver, que é gostoso de estar passando por aquilo, mas o extraordinário, ele não acontece da noite para o dia. Vocês concordam? O extraordinário, ele não vai acontecer assim, num piscar de olhos. O acontecimento pode até ser realizado, mas existe uma preparação antes disso. Por isso, nós temos que ter o entendimento de que o ordinário, que é a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, nos prepara para o extraordinário. Olha só que interessante. O ordinário nos prepara para o extraordinário. Hoje é muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem assim: a gente tem que suportar o processo para poder conseguir conquistar algo, para poder chegar a um certo objetivo, para poder ver a ação de Deus acontecer na nossa vida.
Esse processo nada mais é do que o ordinário acontecendo no nosso dia a dia. É a nossa busca diária pelo Senhor. É o nosso entendimento de que aquilo que nós fazemos é importante para alguma coisa. Tudo que você faz, tudo que eu faço, é importante para alguma coisa. Poxa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu não estou vendo resultado nenhum, meu irmão. Espera, acalma o seu coração, tranquiliza aí a sua mente e se prepare, porque quando você começa a enxergar a beleza no ordinário, você consegue contemplar que o extraordinário de Deus está chegando na sua vida. Sabe como é interessante? Nós vemos diversos relatos na palavra de Deus, de coisas que vinham acontecendo com certas pessoas, porém, nós vemos que Deus agindo através dessas vidas, mas a gente não vê assim, poxa, Deus pensou aqui essa pessoa aqui, ela já estava totalmente preparada, 100%, não. A palavra de Deus ela vai falando um pouco do cotidiano daquela pessoa, da vida daquela pessoa, um momento de preparação, um momento em que ela foi crescendo, até então Deus usá-la ou Deus a colocá-la em um determinado local. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Davi. Em 1 Samuel capítulo 17, versos de 32 a 37, vai dizendo: Não se preocupe por causa desse filisteu, Davi disse ao rei. O seu servo irá lutar contra ele, Saul respondeu. Você não poderá lutar contra esse filisteu, você ainda é muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas do seu pai, disse ele. Quando aparece um leão ou um urso, pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isso com leões e com ursos. Não foi com um leão e com um urso. Foi com leões e com ursos. E farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos deste filisteu. O que era comum na vida de Davi? Pastorear ovelhas. E pastoreando ovelhas, ele tinha seus desafios. E aqueles desafios diários dele ali, aqueles desafios que sempre vinham diante dele, o tornaram uma pessoa forte, o tornaram uma pessoa sábia, a ponto dele dizer: poxa, vocês acham que eu sou jovem, que eu não tenho experiência? Realmente. Mas sabia que já ursos, leões me atacaram e eu ainda estou aqui para contar essa história? Ou seja, o extraordinário aconteceu quando aquele gigante caiu, mas a preparação foi no dia a dia de Davi. Você quer ver um gigante cair na sua vida? Se prepare todos os dias da sua vida. Busque a Deus, ore a Deus, consagre sua vida ao Senhor. Ore ao Senhor, jejue, busque a presença do nosso Deus, que vocês verão, quando algo vier sobre a sua vida, o extraordinário de Deus acontecendo. E como que o Senhor nos prepara para esse extraordinário? Como que a gente deve se preparar? Trazendo essa presença de Deus para a nossa vida. De que maneira? Através da nossa fidelidade com o Senhor no secreto. Onde ninguém está nos vendo, fora dos holofotes, fora da multidão, quando estamos somente nós e o Senhor. Ali nós buscamos, ali nós entregamos, ali nós nos fortalecemos. A cada dia, a cada momento, a cada instante, para nos prepararmos quando for necessário utilizar aquilo.
E isso é algo que não deve trazer, poxa, de novo. Gente, quem come arroz e feijão aqui? Vocês comem arroz e feijão uma vez no mês? Quem come arroz e feijão todo dia? Eu só não como no domingo, porque é macarrão em casa, normalmente. Gente, quem enjoa de arroz e feijão aqui, gente? Ninguém enjoa de arroz e feijão. A Renan come só arroz. Esse preparo é como se fosse uma refeição. É arroz e feijão todo dia. Gente, se tiver só arroz e feijão na sua casa, você não vai comer? Vai deixar de comer? Vai ficar com fome? Não vai. Por quê? Saco vazio não para em pé. Quando nós não buscamos a presença do Senhor, a gente está ficando cada vez mais vazio. Daí vai ficar igual aquele boneco de posto, né? Sobe e desce. Não tem sustentação. Mas quando a gente se prepara no nosso dia a dia, quando a gente se prepara no secreto com o Senhor, buscando Ele, nos entregando a Ele, a gente vai se fortalecendo, a gente vai tomando casca, para que no dia que for necessário nós vermos o extraordinário acontecendo. E você sabe que muitas das vezes o extraordinário ele acontece diante de nós, mas nós estamos tão dispersos das coisas de Deus que a gente nem percebe. Nós estamos tão dispersos da presença de Deus que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue enxergar a ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas Deus, Ele está lá. Faz assim, ó. Você sabe quantos músculos você utilizou para poder só fazer esse ato de respirar? Alguém sabe? Eu também não sei. Mas são muitos. São muitos. E você faz isso toda hora, gente. Vai falar que isso não é uma coisa extraordinária? Pega uma boneca ou um boneco do seu filho, tenta fazer o boneco respirar. Não vai conseguir. Por quê? Porque isso só Deus para poder fazer uma coisa dessa. E eu e você podemos, respirar e vai embora. Outro ponto, para que a gente consiga se preparar para o extraordinário, quando a gente consegue entender e consegue estar mostrando o valor do cotidiano. Gente, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, ele é muito importante, não só para nós, mas também para aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Você não sabe quantas pessoas ficam felizes quando você talvez esteja num dia, aí você vai lá e fala assim, bom dia, tudo bem? Algo que você costuma fazer todo dia, passa pela pessoa, bom dia. Passa pela pessoa, boa tarde, boa noite. Às vezes você não sabe, mas isso que você está fazendo pode ser uma resposta de Deus para aquela pessoa que recebeu isso de você. Quando nós entendemos que o valor do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, dessa nossa busca por Deus, ou então daquilo que nós fazemos, o hábito que nós temos no nosso dia a dia, quando a gente entende que ele tem um valor que vai agregar algo, não só à nossa vida, mas à vida de outros, nós começamos a entender então que, além dessa beleza que há no ordinário, nós começamos a entender que o extraordinário é algo que não depende simplesmente das nossas ações, e isso é algo interessante. Nós fazemos as coisas, porém entendemos que o extraordinário não depende daquilo que nós fazemos, porque o extraordinário vai depender da ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas se nós não estivermos ali realizando algo, dando o primeiro passo, nos movimentando, como que Deus ele vai agir através de nós? Como que Deus vai agir em nós? Hoje pela manhã foi falado aqui que o Senhor ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como que nós vamos deixar que o Senhor nos use,
que nós possamos viver o extraordinário, se nós não fazemos o quê? Não buscamos, não adoramos, não abrimos o nosso coração a Ele. E com isso, a gente vai somando uma caixinha aqui, somando outra caixinha aqui, colocando mais alguma coisinha aqui, e a gente vai construindo aquilo que vai estando ao nosso redor, construindo o nosso dia a dia, e começamos a entender também o quê? Que a espiritualidade, ela é fundamental na nossa rotina. Não é simplesmente nós, poxa, eu tenho que orar, eu vou orar, ou eu tenho que ler a Bíblia ali, eu vou ler a Bíblia. É estar com o coração realmente voltado àquilo. Quando eu falo espiritualidade, não é algo, uau, mas às vezes é um coração sincero ali na presença de Deus. É um coração quebrantado ali na presença do Senhor. É a sensibilidade de buscar a Deus de uma forma que talvez a gente nem imaginasse que tinha como. A ponto de você estar ouvindo uma simples frase, ou vendo alguma simples coisa, e você sente a presença de Deus ali, porque você está com os olhos e ouvidos atentos com aquilo que Deus ele está falando ao seu coração. Porque no meu dia a dia, eu estou buscando exatamente isso, para viver o extraordinário. E o mais interessante, que nós vamos pensando, nós vamos refletindo sobre isso, é que às vezes a gente até entende assim, poxa, não, entendi, vai ser isso, vai ser aquilo, vou buscar, vou melhorar a questão minha de buscar a presença de Deus, vou começar a me dedicar um pouquinho mais no meu dia a dia às coisas do Senhor, para viver o extraordinário. Poxa, mas quando que vai acontecer esse extraordinário? Em que momento assim da vida esse extraordinário tem que acontecer? Tenho que dar 3 pulinhos para frente, 3 pulinhos para trás, dar meia volta? Ou então, poxa, tenho que estar num culto onde lá vai estar fulano, vai estar beltrano, vai estar ciclano, que vai ministrar, que vai falar? Não. Nós temos que entender que o extraordinário de Deus acontece nos dias comuns. O extraordinário de Deus acontece nos dias comuns. Êxodo capítulo de número 3, versos de 1 a 2. Êxodo capítulo de número 3, versos de 1 a 2, vai dizendo assim: Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Nós vemos acontecendo o que aqui? O extraordinário de Deus acontecendo diante dos olhos de Moisés. Moisés estava diante ali de algo tão incrível, que ele via que aquele arbusto, que aquela sarça, o fogo estava ali tomando ela, mas em momento algum ela queimava. Então ele ouviu a voz do Senhor. Foi num dia de domingo, 7 horas da noite, que ele já estava arrumadinho, de banho tomado, esperando Deus falar com ele. Não foi. A palavra de Deus fala que enquanto ele estava cuidando do rebanho de seu sogro, que era algo rotineiro, algo em especial aconteceu num dia comum. Quando Davi cuidava das ovelhas ali, e aqueles leões, aqueles ursos vieram, e ele conseguiu derrotá-los, foi num dia especial ou foi num dia comum? Quando ele foi de encontro àquele filisteu, foi um dia especial ou foi um dia comum? Ele havia ido lá para levar o quê? Queijo lá para os seus irmãos. Seu pai tinha mandado, ó, vai lá, leva isso aqui para os seus irmãos. E naquele dia isso aconteceu. Quando nós vemos Pedro, no dia da pesca milagrosa, ele passou a noite inteira pescando e não achou nada.
era um dia rotineiro da sua vida. Ele era pescador. Quando nós vemos Jesus fazendo inúmeros milagres na palavra de Deus, eram dias comuns. A palavra de Deus fala que naquele grande dia estarão 2 no campo e o Senhor virá. Não é um dia comum? Então, o extraordinário de Deus acontece nos dias comuns. Se nós temos essa consciência, nós trabalhamos todos os dias para que a gente possa enxergar e ver Deus agindo e fazendo algo maravilhoso em nossas vidas. E isso não é algo que nós precisamos e temos que ter algo também extraordinário nas nossas mãos ou diante de nós para que Deus ele possa agir. Não. Sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha em nosso meio, trabalha em nosso favor, não com coisas espetaculares que nós temos diante de nós, mas simplesmente com aquilo que nós temos à disposição. Ou seja, Deus usa o que você tem nas suas mãos, hoje. Não aquilo que você vai ter amanhã, é aquilo que você tem hoje. Poxa, não, deixa eu me preparar um pouco mais, deixa eu quando chegar num certo nível, vou lá e vou fazer, é isso e acontece. Não. Deus, ele quer fazer o extraordinário nas nossas vidas, com o que nós temos hoje. Eu me lembro que eu conheci uma missionária quando morava no norte, já contei essa história aqui algumas vezes, e o Senhor sempre a chamava em relação a missões. Quando ela era jovem, ela falava que o coração dela queimava por fazer missões. Povos ribeirinhos, Nordeste, América do Sul, África. O sonho dela era sair e espalhar o Evangelho. E certa vez o Senhor chamou ela, uma oportunidade dela fazer missão. E ela virou para Deus e falou assim: Senhor, eu queria pelo menos estudar, ter um diploma. Me deixa ter um diploma, que aí sim eu me entrego na vida missionária. Se formou, começou a namorar, ficou noiva, e o Senhor a chamou novamente. E ela virou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu quero casar, eu quero ter filhos, mas depois que eu casar e tiver filhos, eu vou me entregar na vida para o Senhor. Existe algo errado em casar e ter filhos, irmão? Nenhum. Ela casou, teve seus filhos, começou a trabalhar, estava bem sucedida, e certo dia ela viajando de Brasília, ela morava em Boa Vista, se eu não me engano. Ela saindo de Brasília para Boa Vista, tinha que fazer uma conexão em Manaus. Quem aqui já foi para Manaus de avião? Para a região norte? Poucas pessoas. Gente, é interessante que a gente chega num determinado momento, se você olhar assim para a janela, é só verde, 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 uns riscos de água, depois mais verde, 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 mais uns risquinhos de água assim. Chega a ser desesperador. E esse voo que ela estava indo de Brasília, que ia passar em Manaus para depois ir para Boa Vista, deu overbook no voo dela, venderam passagem a mais, e ela não tinha lugar no voo para poder ir. E ela precisava ir para Manaus, porque tinha conexão em Manaus e ela ia perder essa conexão. Aí viraram para ela e falaram assim: olha, a gente tem uma vaga na cabine, se a senhora não se importar. E ela foi na cabine. Não, eu vou, tenho que ir. E ela sentou na cabine. E tudo que era conversado ali entre os pilotos ali, ela foi ouvindo. De repente, ele chegando próximo de Manaus, ela escuta o piloto falando com o piloto: olha, vamos para o alternativo, destino alternativo, por quê? Porque a pista está fechada, mau tempo, a gente não vai conseguir pousar, acabaram de informar aqui. A alternativa era para Belém, se eu não me engano, foram para Belém. Quando estava chegando em Belém, abriu o tempo em Manaus, voltaram para Manaus. Quando estava chegando em Manaus, fechou o tempo de novo, mandaram voltar para Belém. Quando estava chegando em Belém, fechou o tempo em Belém, não tinha mais como voltar para Manaus, não tinha mais como ir para lugar nenhum.
por conta do combustível. E ela viu aquilo ali e começou a ficar meio apreensiva, tal, a ponto do piloto virar para ela e falar assim: só acredita em Deus? Não acredito, então ora para Deus, porque se não abrir o tempo, a gente vai ter que pousar da maneira como a gente está aqui. Porque a gente não tem mais combustível para voltar para outro lugar. E ela entendeu que Deus estava chamando ela de novo para a missão. Olha só, gente, que situação. Ela falou assim: Senhor, se eu conseguir pousar, eu vou entregar a minha vida e vou para onde o Senhor quiser. Pousaram, conseguiram, abriu o tempo, conseguiu pousar, foi embora para Manaus depois, foi para a casa dela. Pouco tempo depois ela estava fazendo missões na América do Sul. Foi para o Peru, foi para a Colômbia, foi para vários locais. Fazendo o quê? Algo que ela poderia ter feito lá atrás. Não estou dizendo que se você for fazer alguma coisa, Deus vai dar um jeito de colocar você no avião para poder... Não é isso não, gente, pelo amor de Deus. Estou contando algo que aconteceu com uma pessoa próxima a mim. Porém, ela buscava o quê? Não, quando eu tiver, quando eu puder, quando eu estiver preparada, quando tal coisa acontecer, aí sim eu vou fazer, aí sim eu vou deixar que Deus faça o extraordinário através de mim ou em minha vida. Mas Deus, Ele precisa exatamente o que nós temos em mãos já, o que nós já temos nas nossas mãos. Se você só tem uma paz do Senhor, Jesus te ama e eu também, irmão, vai na fé. Se Deus te mandar, vai lá fazer esse extraordinário aí, que Deus ele vai te usar. No livro de João, capítulo de número 6, verso 9, talvez nós vamos ver um dos maiores exemplos de algo extraordinário que a palavra de Deus ela vai dizer que aconteceu no meio de uma multidão, que é a multiplicação dos pães. E a palavra de Deus vai dizendo assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para toda essa multidão? Jesus ele precisou de uma pessoa no meio da multidão que estava disposta a entregar algo a ele para que ele fizesse algo extraordinário. Você tem algo para entregar para o Senhor para que Ele possa fazer o extraordinário em você ou através de você? E o que era o ordinário nessa situação? Uma multidão com fome, um deserto e um menino que estava preparado. E qual foi o extraordinário? Jesus ele não criou comida, mas ele usou aquilo que já existia para poder alimentar uma multidão. Portanto, Deus usa o que você tem em suas mãos. Poxa, mas isso faz parte do meu dia, não é nada que, uau! Mas Deus ele quer usar da mesma forma, da mesma maneira. Porque o pouco com Deus é muito. E quando nós estamos na presença do Senhor, Ele nos usa, Ele fala conosco, Ele trabalha em nós e trabalha através de nós. Amém? Para finalizar, o ordinário é mais que extraordinário. Provérbios capítulo de número 4, verso 18, vai dizendo: o caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais, até o dia estar totalmente claro. O caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais, até o dia estar totalmente claro. Isso remete exatamente a isso, ao ordinário. Por quê? Porque assim como o dia ele vai clareando, com o decorrer do tempo, o sol ele vai aparecendo no horizonte, e os raios solares vão invadindo assim a nossa janela, a nossa casa, a nossa rua, e aquela noite totalmente escura, ela vai vindo, o céu vai ficando uma cor um pouquinho diferente,
e vai clareando, e vai clareando, até um novo dia nascer. É assim que o extraordinário acontece. Em algo comum, é um pouco hoje, é um pouco amanhã, é um pouco depois. E assim nós vamos vivendo e entendendo essa beleza que há no ordinário. Gente, todo mundo sabe aqui que a minha filha vai fazer 9 meses agora. Cansa, sono, a mãe que o diga. Mas eu costumo falar que é uma canseira que não traz peso. Daqui a algum tempo a gente vai sentir falta dessa rotina, desse dia a dia. Mas Deus está fazendo algo. Deus está desenvolvendo, Deus está fazendo crescer, Deus está fazendo algo extraordinário, porque como é interessante nós vemos Deus Ele agindo assim, na vida de uma criança, na vida de um bebê. Até esses dias era um recém-nascido, tinha 51 centímetros quando nasceu, olha o tamanho que está. Nasceu com 3 quilos e alguma coisinha, gente, está com 9 quilos. A volta até com a faixa na mão ali de segurar ela, que está doendo. E amém, gente. A beleza do extraordinário. A beleza do ordinário quer dizer que se transforma em extraordinário. Deus nos dá essa oportunidade desse novo dia. Em Salmo 118, 24, fala que este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar nele e festejar. Mas é um dia comum, vamos nos alegrar nesse dia e festejar, porque o Senhor, Ele está deixando a gente respirar, gente. Lembra quantos músculos? Vamos pesquisar depois, vocês vão ver, é bastante coisa. Um novo dia vem surgindo e as coisas de Deus, elas vão acontecendo, e se a gente não parar para ver, não parar para prestar atenção, aquilo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e quando você vê, já foi. Enxergue a beleza que Deus tem feito na sua vida todos os dias. Peça ao Senhor: Senhor, me mostra que o Senhor tem cuidado de mim todos os dias. Senhor, me mostra o teu cuidado com a minha vida todos os dias. Me mostra o cuidado com a minha família todos os dias. Pode parecer que hoje foi mais um domingo, mas não foi. Hoje foi o domingo que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Amanhã pode parecer mais uma segunda-feira. Poxa, eu vou acordar cedo, ter que trabalhar tudo de novo, tal. Agradeça ao Senhor pelo seu trabalho, gente. Agradeça ao Senhor pelo seu chefe abençoado. Glória a Deus. Porque há beleza no nosso dia a dia. Porque Deus está conosco todos os dias. Tem um livro que tinha algumas irmãs aqui que até faziam reunião de leitura de livro, né? Clube do livro. E esse livro a gente tem lá em casa, a Carol fazia parte. Gente, esse livro eu não consegui ler ele todo. Na época eu li algumas páginas, mas procurei essa semana igual doido. Acabei não achando, acho que a gente acabou emprestando para alguém, não é possível. Mas o nome do livro é A Liturgia do Ordinário. Quem já leu esse livro? Depois vocês procurem lá, de Tish Warren. E existe uma frase nesse livro que fala exatamente sobre esse salmo que nós acabamos de ler. E o autor ele vai falando assim: o salmista declara: este é o dia que o Senhor fez. Este aqui. Não acordamos para uma misericórdia vaga ou genérica de um Deus distante. Deus, com prazer e em sabedoria, fez, nomeou e abençoou este dia comum. O que eu, na minha fraqueza, vejo como mais um dia monótono,
numa série de dias, Deus me deu como um presente singular. O Senhor nos dá um presente todos os dias. O Senhor nos dá 365 presentes no ano, no mínimo isso. Aproveite esse presente que o Senhor te deu e faça a sua vida uma vida extraordinária na presença do Senhor. Finalizando, o extraordinário não é a ausência de rotina, mas a presença de Deus na sua rotina. Busque a Deus na sua rotina, que o Senhor lhe dará um novo dia. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.